Olá, estamos aqui de volta, né? Mais uma vez, continuando o nosso retiro da Quaresma. E já é boa noite, né? Já estamos no começo da noite, mas mesmo assim, queria refletir com você. Já, olha, quarta, quinta, sexta-feira. Hoje é um dia especial, o dia, de fato, do nosso momento vivencial, da nossa experiência quaresmal. Sexta-feira, dia de penitência. E queria convidar você para se inscrever no meu canal. Se inscreva aí no meu canal, dê um like, compartilhe com seus amigos, divulgue. Nós estamos nesse retiro espiritual de 40 dias refletindo sobre vários temas. Já falamos da questão da concupiscência, né? Vamos falar mais coisas para frente sobre a concupiscência, mas já tratamos sobre o pecado, né, que nos aflige, que nos impede de seguir à frente, da vivência da graça, que nós vamos aprofundar mais ainda para frente um pouco mais, né? Mas vamos falar hoje sobre um dos três exercícios espirituais que nós devemos ter na Quaresma, que é a oração, o jejum e a penitência, né? Hoje vamos falar do jejum. A própria palavra de Deus, ela já veio nos dar um direcionamento neste dia, né, para vivenciar o jejum. A própria palavra de Deus, aqui no livro do profeta Isaías, do capítulo 58, de 1 seguintes, nos falando desta resistência que existe dentro de nós. Existe uma batalha interior. Vamos ler aqui então essa primeira leitura. Ela diz o seguinte: assim fala o Senhor Deus, grita forte sem cessar, levanta a voz como trombeta e denuncia os crimes do meu povo e os pecados da casa de Jacó. Buscam-me cada dia e desejam conhecer meus propósitos, como gente que pratica a justiça e não abandonou a lei de Deus. Exigem de mim julgamentos justos e querem estar na proximidade de Deus. Por que não te regozijaste quando jejuamos e ignoraste quando nos humilhamos? É porque no dia do vosso jejum tratais de negócios, oprimis os vossos empregados. É porque, ao mesmo tempo que jejuais, fazeis litígios e brigas e agressões impiedosas. Não façais jejum com esse espírito, se quereis que vosso pedido seja ouvido no céu. Acaso é esse jejum que aprecio, o dia em que uma pessoa se mortifica? Trata-se, talvez, de curvar a cabeça como um junco e de deitar-se em saco ou cinzas. Palavra do Senhor, graças a Deus. Eu parei por aqui, não li todo, mas já o que nós já lemos nesse versículo 6, 7, já nos fala bastante. E finaliza praticamente com esta pergunta: acaso é este o jejum que aprecio? Deus não aprecia um jejum mal feito. Hoje já entrou numa moda, né, uma modinha em certas academias, certos conselhos estéticos que estão dando por aí. Não sei até que ponto tem a sua importância nisso, mas existe uma modinha que tem crescido bastante, principalmente em academias, né, em reuniões, sobretudo onde estão mulheres. Não que sejam só as mulheres que façam isso, não é isso que eu estou dizendo, mas existe uma modinha que é o fato de você ter que fazer jejum para emagrecer, para ficar com uma pele mais bonita. Gente,
isso aí não é jejum. Isso não é jejum. A pergunta da primeira leitura da profecia de Isaías, capítulo 58 e os seguintes, é: acaso é este o jejum que eu aprecio? Não. Deus não aprecia esse tipo de jejum. O jejum é um sacrifício que não é para me autoabastecer, que não é para o meu autocrescimento, que não é para a minha autossatisfação, que não é para o meu eu. Mas é uma oferta de vida, uma oferta pessoal. Eu desejo fazer esse sacrifício para me doar mais a Deus, para servir melhor a Deus. Vamos ver o que diz o nosso catecismo, nosso novo catecismo, esse pequeno livro aqui que eu tenho, mas você pode encontrar tamanhos menores, né? No número 1438, diz assim: os tempos e os dias penitenciais ao longo do ano litúrgico, o tempo da quaresma, cada sexta-feira, em memória da morte do Senhor, são momentos fortes da prática penitencial da Igreja. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais, às liturgias penitenciais, às peregrinações em sinal de penitência, às privações voluntárias como o jejum e a esmola, à prática fraterna, obra de caridade e de misericórdia. É o nosso catecismo, depois você pode procurar, no número 1438, que fala exatamente desse tempo, desses dias penitenciais. Tempo propício para que nós possamos lutar contra a nossa carne, mortificar a carne, rasgar o coração, como nós vimos no profeta Joel na quarta-feira de cinzas. É realmente uma luta da nossa humanidade contra tudo aquilo que se levanta para nos autoabastecer ou para uma autossatisfação. Se não há uma luta da nossa parte contra isso, então nós estamos realmente presos a uma realidade que não vai nos levar à conversão, pelo contrário, vai nos tornar cada vez mais escravos. Queridos, Deus é muito claro na sua palavra. Deus nos chama a renunciar. O que é que em você é pecado? Aliás, qual é o pecado? Eu dizia ontem para você também que o pecado de estimação, qual é o pecado que você está alimentando? Qual é o pecado que nós alimentamos na nossa vida? Reflita sobre isso. Não deixe passar o tempo da graça. Esse tempo quaresmal é um tempo que Deus nos deu como um kairós da nossa conversão, um kairós para a nossa santidade. É preciso se doar, fazer jejum. E aí, gente, tem vários tipos de jejuns que apresentam nessas modinhas, então, apresentam vários tipos de jejum. Jejum da maçã, jejum de sucos, jejum de águas. Quer fazer o jejum perfeito? Quer fazer o jejum verdadeiro? O jejum verdadeiro, gente, não é só deixar tomar água e pão e água. Não é só isso não, gente. Porque tem gente que também nessas modinhas só fazem isso. E às vezes só na água. Só para emagrecer. Não é o nosso objetivo. A penitência, o jejum que nós queremos fazer, o jejum que a igreja ensina, não é um jejum para você emagrecer, mas é para você se unir em sacrifício a Cristo. Foi o que nós acabamos de ouvir aqui no 1438 do nosso catecismo. Diz que no tempo da quaresma, cada sexta-feira, nós fazemos esse jejum como uma memória da morte do Senhor. Uma memória da morte do Senhor. Vou te dar uma dica que é muito importante para nós. É toda sexta-feira, não só na quaresma, toda sexta-feira você fazer a Via Sacra. Você fazer uma meditação sobre a paixão do Senhor. Você parar um instante
né? Parar um instante, fechar seus olhos e imaginar como foi o sacrifício de Jesus, como foi a oferta agradável de Jesus em favor de mim e de você, de nós. Como foi essa oferta agradável ao Pai? Jesus se entregou por nós na cruz. Jesus se sacrificou por nós na cruz. Ele não foi sacrificado pelos homens, mas ele se sacrificou pelos homens. Entenda isso? Entendeu isso? Ele não foi sacrificado pelos homens, como muita gente pensa. Ele se sacrificou pelos homens, por cada um de nós, para a nossa salvação. Então, nós meditamos na Sexta-feira da Paixão, fazendo jejum, fazendo penitências, buscando distribuir as esmolas, mas não para nos auto-abastecer, se auto-elevar, mas a glória é dada somente a Deus. Queridos, Deus quer muito de nós. Que esse jejum, né, quaresmal não seja um jejum vazio. O que seria um jejum vazio que eu estou dizendo? É justamente você querer fazer sem uma intenção. Fazer por fazer. Eu vou fazer porque eu quero fazer, é sexta-feira. Não, coloque uma intenção nessa sua oferta. Ofereça por alguém. Faça este sacrifício em unidade com o sacrifício de Cristo. Se una a Cristo na cruz. Mortifique-se. Renuncie uma ou outra refeição. Você que pode fazer jejum, faça jejum. Faça bem feito. Renuncie. Tem pessoas que não podem deixar de comer no dia. Essas pessoas que não podem porque tomam remédio, tem um controle, tem todo um direcionamento médico, tudo bem. As pessoas que têm mais de 60 anos também são liberadas do jejum. Mas nós somos convidados a jejuar. O noivo está com seus discípulos, diz a palavra de Deus, o Evangelho. Pode os amigos do noivo jejuarem se o noivo está com eles? Quando o noivo for tirado, diz o Evangelho de Mateus, né? Quando o noivo for tirado, aí eles jejuarão, né? É o que diz a palavra de Deus hoje, o Evangelho. Jesus, enquanto estava com os discípulos, eles não jejuavam. Mas depois que Jesus foi morto, sepultado e ressuscitou e subiu ao céu, os discípulos passaram a jejuar. Veja, gente, que o jejum não é uma realidade característica da nossa religião católica apostólica romana, mas é uma realidade que existe em várias religiões. Os muçulmanos fazem jejum, o Ramadã. Os judeus fazem também jejum. Todas as religiões fazem jejuns, budistas, shintoístas, todos fazem jejum. As autênticas religiões têm isso como algo muito sério. E nós, veja como uma coisa muito perigosa, nós estamos perdendo esta graça, estamos perdendo esse tempo gracioso, de graça, de derramamento de graça sobre a nossa vida, que é o tempo da quaresma. O jejum já não está sendo praticado com autenticidade. Essa luta, tem que ser real na nossa vida. Nós, às vezes, perdemos a graça que Deus nos concede. Não perca tempo. Não perca tempo. Viva intensamente esse tempo da quaresma. Amanhã vamos continuar o nosso retiro espiritual da nossa quaresma 2020. Deixa um grande abraço para você. Te peço, se inscreva, compartilhe, dê um like e aí convide os seus amigos. Um grande abraço, Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau.